E aí, pessoas, mais uma semana, mais um vídeo falando sobre prescrição de exercício. Fábio Venturini aqui que vos fala. Quer saber um pouquinho mais? Volta lá no primeiro vídeo, se inscreve no canal que a gente conta um pouquinho melhor sobre essa história do porquê que eu tô aqui. A gente tem falado sobre prescrição de exercício e assim vamos por muito tempo. É um tema que é longo, ele demanda uma série de discussão, uma série de informações, ele está sempre se atualizando, é algo que é bacana e a gente gosta bastante de falar sobre isso. Nossa saga nesse momento, princípios científicos do treinamento esportivo. A gente já falou aí pelo menos uns 3 princípios, vamos indo para o 4º princípio, que é o princípio da especificidade. É um princípio muito bacana e ele é bacana de se discutir porque ele parece tão óbvio e a gente vai conversando e vai trocando uma ideia com algumas pessoas e você vai percebendo que o óbvio às vezes precisa ser dito e é por isso que a gente está aqui para trocar uma ideia sobre isso. Fica com a gente aí até o finalzinho que você de repente vai se surpreender com algumas coisas que nós falamos e pensamos achando que sabemos o óbvio e nem sempre isso acontece. Valeu? Vamos juntos, se puder dar aquele joinha aí para esse assunto circular e a gente ajudar um monte de pessoas aí na área da educação física que tem ainda alguma dificuldade de compreender algo que parece tão simples. O princípio da especificidade, como o próprio nome está dizendo, ele vai falar de algo que é específico. Basicamente ele vai dizer assim, olha, você quer treinar para melhorar alguma coisa, você precisa treinar aquilo que precisa ser treinado. Fala, olha, aqui temos um Sherlock, né? Descobrimos a roda mais uma vez. Mas veja, se a gente for olhar aí um pouquinho para trás, não precisa ser muito tempo não. Vou dar um exemplo aqui que todo brasileiro conhece bem, se a gente for falar de futebol, e aí vale para qualquer, né, modalidade, seja o de campo, o futsal, né, modalidades onde eu tenho o goleiro, né. Não faz muito tempo que o goleiro ele treinava quase que junto com a equipe aí o componente aeróbico, dava voltas e mais voltas em torno do campo aí para poder melhorar o componente aeróbico. Componente extremamente importante no condicionamento físico de um atleta, porém não é, por exemplo, o que um goleiro mais precisa, ele tem outras necessidades para além do treinamento aeróbico, ou da capacidade, ou da potência aeróbica, dependendo da literatura que você se apoia para falar esse tema. Mas veja, o componente aeróbico então no goleiro, ele é bem pequenininho, ele precisa de ter uma boa flexibilidade, ele precisa de ter agilidade, ele precisa de ter explosão, né, para fazer movimentos curtos, muito rápidos, ele precisa de um tempo de reação muito grande. Basicamente, são essas as necessidades aí de um goleiro, dentre outras, obviamente. Estou resumindo aqui só para a gente entender que não é o componente aeróbico que seria o específico para essa posição dentro de um jogo de futebol, especificamente ali do goleiro, ok? Então pensa nisso, se nós compreendermos aí que faz pouquíssimo tempo que as pessoas começaram a prestar atenção nisso, você imagina nesse universo de modalidades que nós temos hoje no mundo, o quanto, né, de pessoas, de profissionais que têm feito prescrição errada. Às vezes analisando um básico, um óbvio desse, como a gente tem falado, é que a gente começa a perceber que alguma coisa na nossa prescrição pode ser modificada para melhor. Então, quando eu penso a partir da análise da literatura sobre o princípio da especificidade, ele vai chamar a atenção fundamentalmente para 2 pontos. O primeiro ponto tem a ver com o tipo de fibra muscular, né? Então dá uma vasculhada aí nessa análise fisiológica do tipo de fibra que compõe o corpo humano. Nós vamos ver que tem uma variação de predominância, cada sujeito tem aí um dado percentual de um tipo de fibra, e essas fibras elas são mobilizadas em situações diferentes. Esse é o grande barato. Então, sob o ponto de vista da necessidade, os tipos de fibras são diferentes para nos favorecer em função da necessidade que nós temos. Só que quando a gente pensa na lógica da prescrição do exercício, sou eu que determino que tipo de fibra eu quero mobilizar. Então eu não conto com a sorte na mobilização. Eu faço a minha prescrição a partir da organização das zonas de treinamento para potencializar um determinado tipo de fibra que eu quero treinar. Ok? Então eu preciso passar um treinamento de potência para um sujeito onde eu queira de fato fazer com que a potência seja desenvolvida naquele sujeito, senão não tem sentido. Né? E aí o tipo de fibra que eu tenho em específico de predominância e que seja necessário para um determinado esporte vai fazer toda a diferença. Eu não posso treinar, realizar uma prescrição para um determinado tipo de fibra quando na verdade eu preciso de outro. Então eu preciso de uma análise individual do sujeito, isso aí é papo até inclusive para outro princípio que a gente fala no outro vídeo, mas eu preciso ter uma noção daquela necessidade do treinamento. Fica mais fácil quando a gente pensa sob o ponto de vista competitivo, né? Porque se eu penso numa modalidade esportiva, por exemplo, uma corrida de 100 metros, né? De velocidade de 100 metros, o tipo de fibra que eu tenho
que estimular para que isso me dê o resultado que eu quero, ele é diferente, por exemplo, quando eu penso numa modalidade como a maratona, onde eu tenho uma outra necessidade, uma outra demanda. Então essa especificidade por tipo de fibra é o primeiro ponto que ele chama a atenção. E o segundo ponto é o da via energética. Então você pode pensar em qualquer modalidade existente hoje no mundo, e algumas ainda que vão ser criadas, mas nós só temos 3 tipos de vias energéticas, né? Basicamente a gente vai discutir sob o ponto de vista aeróbico, sob o ponto de vista anaeróbico, considerando aí ainda a divisão do anaeróbico naquilo que tem a produção do lactato, né? E aqui não tem, então as vias aláticas e lácticas, além da via oxidativa, e aí entra toda a história da queima de gordura e da necessidade de oxigênio durante a realização do exercício que eu farei. Então foca nisso, né? Se eu tenho uma modalidade onde eu preciso de, né, ela vai acontecer a partir da necessidade da via energética aeróbica, eu preciso treinar esse sujeito a partir da via energética aeróbica. Eu não posso estar na contramão disso ou no lado oposto, porque obviamente o resultado não vai acontecer. Pensando sob o ponto de vista da área esportiva, fica relativamente até fácil, ainda que, por exemplo, no caso do futebol que eu destaco, onde você tem ali, em tese, né, atletas de altíssimo nível com profissionais de extrema competência do ponto de vista técnico-científico, você tem esses equívocos, tem esses erros. Isso não é uma crítica pejorativa, é uma crítica para a gente aprender com os erros passados. Agora, quando eu vou para a prescrição de exercício para o não atleta, o princípio continua fazendo toda a regência da minha organização, só que aí eu não tenho a competição, né? Eu não tenho o ponto competitivo para me dar essa base de apoio para que eu decida ali o que prescrever. E aí onde acontecem algumas confusões, mas também acontecem as nossas aberturas de espaço. Por exemplo, quando a gente pensa numa prescrição para o emagrecimento, olha, o ponto central do emagrecimento se encontra no envolvimento do sujeito com uma atividade, que essa atividade gere um determinado gasto calórico, né? Que aí, pensando naquele ponto de equilíbrio lá do gasto-consumo, eu vou ter um resultado. Então veja, durante anos especificamente se falava no treinamento aeróbico para emagrecimento por conta da queima da gordura, que é o substrato energético utilizado nessa via de produção energética para o ser humano. E aí passa-se um tempo e a gente começa a descobrir que sim, a gordura ela é queimada nesse processo, mas ela não precisa ser queimada necessariamente durante a atividade física. Daí a lógica de se treinar hoje sob o ponto de vista anaeróbico, né? Os treinamentos intervalados, os HIITs estão aí, né? Lembrando que não são a mesma coisa, então todo HIIT é um intervalado, mas nem todo intervalado é necessariamente um HIIT, mas de qualquer forma estão aí, né? Principalmente aqueles com treinamento anaeróbico, ao qual eu me refiro, e que tem um bom resultado sob o ponto de vista do emagrecimento. Então, olha como é que isso amplia a nossa linha de raciocínio, né? Na medida que eu posso, então, sabendo que o que vai interessar para mim é o vínculo do sujeito a uma atividade, que ele permaneça naquela atividade e que eu tenho, né, possibilidades tanto anaeróbicas quanto aeróbicas em termos de estímulo para que no futuro eu consiga fazer a redução da gordura corporal, isso amplia imensamente o meu potencial ali de prescrição. Um outro ponto que vale destacar sobre o princípio da especificidade, no que a gente chama de modalidade atual, apesar de não ser tão atual assim, é o que a gente vê como treinamento funcional, né? Então, falando em bom português, né, em décadas passadas se pensava num treinamento que fosse funcional, ou seja, o treinamento que de fato trouxesse uma representação específica da necessidade daquele sujeito. Penso isso lá no esporte no primeiro momento e agora a gente amplia isso aí para todos os sujeitos, incluindo os não atletas. Mas veja, eu passo a ter hoje um treinamento funcional que virou modalidade, isso é uma discussão, né? Discussão muito atual, inclusive, por incrível que pareça, as pessoas, nem todo mundo concorda que o treinamento funcional é uma modalidade, né? Pensar um treinamento que seja funcional e pensar uma modalidade de treinamento funcional fica meio estranho, né? E aí cabe uma discussão que a gente não vai fazer ela aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é para a especificidade, e aí o princípio vai dizer isso, em que você pensa um treinamento que vai trazer, como eu já disse, aquela representação específica da minha necessidade.
E o que a gente tem visto, por exemplo, em muitos locais de treinamento é um circo, né? Parece uma quantidade imensa de equilibristas se apresentando ali, todo mundo fazendo algum movimento em cima de uma base instável, mas o máximo possível. Chega a ficar até engraçado. E aí quando a gente vai olhando mais de perto, chegando mais perto, você conversa com alguns profissionais e você vai vendo uma imensa imitação. Né? O sujeito vê alguém dando um determinado exercício e ele começa a repassar isso para o seu aluno, parece que se ele não fizer ele vai ficar fora da moda, sem uma análise um pouco mais crítica. Né? Então a ideia aqui não é falar mal do treinamento funcional, mas é a gente repensar que nível de funcionalidade talvez a gente queira. E aí, ó, resgata o treinamento, o princípio da especificidade. Será que o que você passa para o sujeito é de fato o que ele está necessitando? Então a literatura chama a atenção lá da via energética, do tipo de fibra, mas a gente pode pensar no padrão de movimento, né? Então parece uma coisa simples também, mas volta a destacar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma corrida na esteira, eu posso fazer uma corrida na rua, né, no asfalto, eu posso fazer uma corrida na grama, eu posso fazer uma corrida na areia, onde eu tenho a modificação do piso, no caso aí grama, areia, asfalto. No caso da esteira, onde a gente salta, né, para que o tapete passe embaixo, então eu tenho pisos instáveis e pisos estáveis, né? Eu tenho o piso fixo, onde eu desenvolvo a força para que eu saia em movimento, ou na esteira, onde eu não tenho que fazer essa força, porque o piso é que gira embaixo dos meus pés. Então, qual é de fato a necessidade? Se eu tenho essa necessidade, eu sim passo aquele determinado exercício. Se eu não tenho aquela necessidade no objetivo final, talvez não seja necessário. Então a imitação pela imitação pode levar a uma perda de tempo e, o pior, não se conseguir o resultado que a gente tanto almeja. Então repare que eu nem estou falando de lesão, né? Um outro problema, que a gente sempre fala assim, isso vai machucar, isso vai lesionar. Sim, isso é um problema, mas a questão que está ainda na nossa profissão, que precisa ser bastante debatida, é a questão do resultado. Né? Eu estou fazendo de fato a prescrição correta para ter o resultado que eu quero, ou eu estou fazendo uma grande imitação? Então, atenção para o princípio da especificidade, extremamente importante no quesito treinar exatamente o que precisa ser treinado, sob o ponto de vista de fibra muscular, sob o ponto de vista de via energética, padrão de movimento, tipo de equipamento que eu vou usar e a real necessidade do sujeito, obviamente que tem que ser o ponto de maior relevância. Valeu, espero ter ajudado aí mais nesses alguns minutos juntos. Quer ver toda a sequência? Faz aquela inscrição no canal e aí você pode também fazer algum comentário. O pessoal tem comentado alguma coisinha aí para elogiar, mas pode também fazer alguma crítica ou pergunta que a gente vai estar sempre respondendo. Joinha, dá aquele likezinho. Obrigado, até mais, até o próximo vídeo, próxima semana. Um abraço.